Meu nome é Helena, tenho 36 anos. Servi o Brasil em lugares que muitos não aguentariam nem passar uma noite. E nem foi isso o que mais me feriu. O que me feriu foi o jantar daquele sábado, na casa onde cresci, sob o teto do homem que dizia me amar, mas que, com uma única frase, conseguiu me apagar inteira na frente de todos. Eu estava fardada, mas sem o coturno. Tinha vindo direto de um deslocamento interno, sem tempo de passar em casa. Minha irmã, Lara, me mandou uma mensagem dizendo que o jantar seria em família, coisa leve, e que meu pai estava mais calmo que o normal. Acreditei. Levei até um vinho. A mesa estava posta com aquele esforço de aparência que sempre existiu na nossa casa. Tudo alinhado, talheres brilhando, panos de prato bordados pela minha mãe, que não estava mais ali para cuidar dos detalhes, mas que ainda pairava nos cantos como uma ausência cheia de eco. Meu pai, de camisa social e olhar levemente avermelhado de uísque, já ocupava a cabeceira. Lara sorria. Um sorriso que eu conhecia bem. Aquele que ela usava quando queria parecer boazinha para os outros, mas estava prestes a puxar o tapete de alguém. Sentei na ponta oposta à do meu pai. Meu lugar de sempre. Ninguém comentou sobre minha chegada. Apenas um olá seco de meu pai. Tava com saudade, mana. Automático de Lara. Os pratos chegaram um por um, como em um ritual que eu já não sentia mais como meu. Quase não falei. Apenas observei. Ouvi as mesmas piadas sobre política que sempre vinham do lado dele da mesa, e as risadinhas baixas que minha irmã solta para se manter adorável. Até que veio a frase. Estávamos quase terminando o jantar. Eu tinha acabado de perguntar, com todo o cuidado do mundo, se o aluguel do apartamento da Lara estava em dia. Uma preocupação genuína. Era um imóvel que, apesar de estar em meu nome, havia sido cedido a ela desde o divórcio traumático que ela enfrentou 2 anos atrás. Eu nunca pedi nada em troca. Só quis ajudar. Mas foi aí que ele largou os talheres com força sobre o prato. Um estalo seco. Você é egoísta, Helena. Sempre foi. Não como a sua irmã. A frase veio como um tiro, mas disparado com a precisão de quem quer atingir um ponto exato. Ficou um silêncio. Um daqueles silêncios que até o som do garfo tocando o prato parece ser um grito. Lara arregalou os olhos, mas não disse nada, e eu apenas encarei meu pai. Ele sustentou o olhar. Pela primeira vez, percebi que ele estava me desafiando não como filha, mas como alguém que ele precisava diminuir para manter a própria autoridade. Como se o meu uniforme, minha patente, minha presença ali incomodassem mais do que qualquer desobediência. Respirei fundo. Ótimo, respondi. Então não pago mais o aluguel dela. O impacto foi imediato. Meu pai franziu a testa. Lara ficou branca, e por um segundo, tudo congelou. Não porque alguém esperasse um escândalo, mas porque ninguém ali sabia que era eu quem pagava. Ninguém sabia que há 2 anos eu vinha arcando com todas as despesas do apartamento da minha irmã, sem falar nada, sem exigir reconhecimento. Eu apenas fazia. Como assim? Começou meu pai, com a voz tremendo mais de orgulho ferido do que de dúvida. Mas eu já estava levantando da mesa. Vocês não precisam de mim. E eu cansei de me sentir obrigada a pagar para ser aceita. Levei o vinho comigo. Nem bebi. Saí da casa sem bater a porta, sem fazer drama. Entrei no carro e liguei o motor com mãos firmes. O silêncio deles não era novo. A diferença é que, naquela noite, pela primeira vez, eu escolhi me afastar por mim, e não para evitar confronto. Na estrada, com os postes passando como faróis em repetição hipnótica, pensei em todas as vezes que fiquei calada para manter aquela fachada de família funcional. Quantas vezes ouvi que eu era bruta demais, séria demais, rígida demais, enquanto segurava o mundo com as 2 mãos para evitar que ele desmoronasse sobre a minha irmã. Eu sempre fui demais para eles, mas nunca fui o suficiente. Lara sabia que eu pagava o aluguel, sabia de cada transferência, de cada esforço. Sabia que, quando o ex-marido a deixou com dívidas e depressão, foi a minha farda que bancou o terapeuta. Foi a minha ausência nos fins de semana que custeou os meses de supermercado. Foi o meu tempo de vida que bancou a sobrevivência dela. E mesmo assim, ali, na mesa, ela não abriu a boca. Aquilo doeu mais do que a frase do meu pai, porque ela permitiu que ele me chamasse de egoísta. Permitiu que a mentira se sentasse na cabeceira e brindasse com eles. Quando cheguei em casa, não tirei a farda.
Sentei no chão da sala com o vinho na mão e comecei a puxar os comprovantes, as planilhas, os recibos, não por vingança, mas porque, naquele momento, eu soube que aquilo tudo precisava ter fim. Pela primeira vez em anos, eu não chorei, não tremi, apenas parei e comecei a organizar. O que viria depois não seria raiva, seria justiça, mas não da forma que eles esperavam. Eu não gritaria, eu não discutiria, eu apenas sumiria, deixando para trás a fonte silenciosa de tudo aquilo que eles usavam sem agradecer. A história ainda não tinha terminado naquela noite, mas foi ali que ela começou a mudar, porque ali, pela primeira vez, eu decidi que não seria mais uma linha de apoio invisível. Eu seria o corte. No dia seguinte, a primeira mensagem chegou antes das 7. Era da minha irmã. Helena, a gente precisa conversar. Eu não sabia que você ia falar aquilo. Eu fiquei em choque também. Não respondi. Li, deixei o celular de lado e terminei de colocar a calça da farda, ajeitando o coldre ao lado. Era segunda-feira, dia de revisão no depósito da base. E eu tinha aprendido, depois de tantos anos, que nada destrói uma estrutura mais rápido do que permissões silenciosas. Eu dei muitas. E naquele jantar, apenas interrompi a sequência. Lara mandou outra mensagem logo depois, dessa vez mais longa, tentando explicar que o que aconteceu na noite anterior foi mal interpretado, que nosso pai estava emocionado e que ela achava que todo mundo sabia da ajuda financeira. Mas ela não achava. Ela sabia exatamente o peso do silêncio. Sabia como manipulá-lo. E agora, pela primeira vez, eu tinha devolvido o silêncio. E isso, para eles, era inaceitável. Na base, passei a manhã conferindo materiais. Inventário de rotina. Mas minha cabeça não estava lá. Não porque eu estivesse emocionalmente abalada. Pelo contrário. Era a primeira vez em muito tempo que meus pensamentos vinham com clareza. Era como se finalmente eu tivesse tirado o colete que usei por anos para segurar as exigências da família. Os julgamentos, as cobranças veladas. Eu estava leve, mas não distraída. Pela primeira vez, me sentia inteira. Depois do almoço, fui até meu armário e tirei uma pasta que guardava desde a época da academia. Nela, estavam cópias de documentos, extratos de transferências, recibos de pagamentos feitos para a imobiliária, onde o apartamento da Lara era registrado. Havia também o contrato de locação, no meu nome, e uma carta que escrevi anos atrás, quando cedi o imóvel para ela viver com o filho após a separação, prometendo que cuidaria dos custos enquanto ela se reerguia emocionalmente. Tudo estava ali, detalhado, impecável. Tão claro quanto o fato de que, para meu pai, nada disso havia contado. Para ele, eu era egoísta. À noite, quando cheguei em casa e finalmente tirei a farda, abri meu notebook e comecei a organizar os documentos em um PDF. Não como prova, mas como resposta. Não uma resposta dita, mas mostrada. Postei no grupo da família. Simples, sem legenda, só o arquivo. O nome do arquivo era Só para que a verdade seja clara. Em menos de 5 minutos, vi a confirmação de visualização do meu pai, da minha irmã, de 2 tios e da minha prima mais nova. Nenhuma resposta imediata, nenhum emoji, nenhuma frase tentando disfarçar. Mas eu sabia o que aquilo causaria, porque eu conhecia a dinâmica daquela casa. As mentiras tinham que permanecer suaves, disfarçadas de omissões elegantes. Aquilo que não se nomeia, não existe, e eu tinha acabado de nomear tudo, com datas, números e valores. 42 depósitos. Mais de 217 mil reais enviados em 7 anos. 3 parcelas de colégio para o filho dela. 4 meses de terapia particular. 2 viagens pagas para descanso emocional, após crises de pânico. E cada linha era como uma granada silenciosa explodindo dentro daquilo que eles chamavam de harmonia familiar. Demorou pouco mais de 1 hora para meu pai mandar uma mensagem. Não veio como um pedido de desculpas. Veio como um ultimato disfarçado de preocupação. Você não precisava expor isso assim. Resolver em família não é resolver em grupo. Li a frase 3 vezes. Respirei fundo. E pela primeira vez na vida, escrevi para ele algo sem filtro, sem medo, sem o peso de agradar. Resolver em família seria o Senhor não ter me humilhado na frente de todos.
Eu apenas mostrei que não aceito mais ser acusada por quem se beneficiou do meu silêncio por anos. Enviei. Bloqueei. Não por raiva, mas por preservação. Na mesma noite, Lara me ligou. Recusei a chamada. Ela insistiu. 4 vezes. Até que mandou áudio. Mana, olha, eu não sabia que você tinha tudo isso guardado. Eu achava que a gente era só irmã mesmo, que você fazia por amor. Eu me senti mal, mas eu também tô sofrendo aqui. Eu tô no meio, sabe? Não faz isso com a gente. Fazer o quê? Cortar o fluxo de dinheiro que vinha de mim? Expor o teatro onde ela era a coadjuvante sorridente e eu, a vilã disciplinada? Era isso que ela queria dizer. Na manhã seguinte, recebi uma notificação. Um pedido de estorno de uma das transferências mais recentes que eu tinha feito. O pagamento do IPTU do imóvel dela. A tentativa veio do e-mail do ex-marido dela. Mais um movimento desesperado para reverter o que já estava feito. Na semana que se seguiu, começaram as reações em cadeia. Tia Lúcia mandou mensagem tentando entender os 2 lados. Primo Marcos pediu para não levar tudo tão a ferro e fogo. E minha madrinha, aquela que sempre me enviava mensagens só quando precisava de algo, me chamou no privado para dizer: Helena, o seu pai está muito abatido. Ele sente sua falta. Ele não é perfeito, mas é seu pai. Sim, era. Mas ser pai não é imunidade para destratar. Não é autorização para usar uma filha como símbolo de tudo o que ele não entende ou não controla. Naquela noite, sonhei com minha mãe. No sonho, ela não dizia nada. Só me olhava e assentia, como se dissesse: já passou da hora. Acordei às 4h da manhã e, com os olhos ainda úmidos, peguei meu caderno de anotações da missão do ano anterior e escrevi: não fui egoísta, fui exaurida. E foi ali que decidi: o que começou no jantar não vai acabar com uma conversa, vai acabar com um corte real. A partir de agora, o próximo passo seria cortar legalmente minha responsabilidade pelo imóvel da minha irmã, cancelar os débitos automáticos, encerrar o contrato e devolver para eles o que eles diziam querer: independência. Mas o que eu sabia, e eles não, era que, quando finalmente tivessem que andar com as próprias pernas, o barulho da queda seria maior do que o som do meu silêncio. E eu não estaria lá para segurar ninguém. A primeira vez que vesti uma farda, meu pai não apareceu na formatura. Disse que tinha um compromisso. Um cliente importante, segundo ele. E mesmo quando minha mãe chorou ao telefone, implorando para que ele mudasse a agenda, ele respondeu que já estava cansado dessa história de quartel. A minha história. Naquela manhã, enquanto o hino tocava e eu me mantinha em posição de sentido diante do estandarte da bandeira, olhei para a arquibancada e só vi o banco vazio onde ele deveria estar. Minha mãe estava lá, chorando baixinho. E ao lado dela, ninguém. Nem Lara. Eu aprendi muito cedo que certas ausências doem mais que a própria dor física, e que na estrutura de algumas famílias, a mulher que se levanta com autoridade é tratada como uma ameaça. Eu entrei na vida militar por vocação, mas continuei por sobrevivência, porque no silêncio do campo, na ordem de um comando, na rigidez das regras, eu encontrei algo que minha casa nunca me deu: clareza. O quartel não mente. Ele não finge afeto, não sorri por obrigação e depois te apunhala com palavras doces. Ele exige, ele cobra, mas o que ele cobra, ele entrega. Me formei aos 22. Aos 24, já estava em missão no interior de Roraima, lidando com logística em bases de apoio que mal tinham energia. Vi coisas que muita gente preferiria não saber. E mesmo ali, no barro até os joelhos, eu mandava cartas para casa. Lara respondia às vezes. Meu pai, nunca. Com o passar dos anos, minhas promoções chegaram, cada uma acompanhada de um silêncio familiar. Na minha primeira condecoração, enviei um convite formal. Ele ignorou. Quando fui transferida para uma base em Brasília, Lara apareceu em casa com as malas prontas dizendo que precisava fugir do ex. Não pensei 2 vezes. Entreguei meu único apartamento em São Paulo a ela. Assumi o aluguel mais caro da capital federal e continuei de pé, de farda, de salário apertado, mas com a falsa ideia de que isso seria retribuído com gratidão. Eu acreditava nisso. Que em algum momento, tudo o que eu fazia seria reconhecido. Que meu pai, mesmo duro, diria obrigado com o tempo. Que minha irmã, mesmo desorganizada,
veria o quanto eu a mantinha viva nos detalhes. Mas não, eles não só se acostumaram com minha generosidade, eles a exigiam. Certa vez, minha irmã me ligou dizendo que o carro dela havia sido apreendido. Eu estava em operação de campo, com sinal instável. Ela me mandou mensagem dizendo: Helena, resolve isso para mim, por favor. Não tenho cabeça para lidar com isso. E eu resolvi. Liguei para o Detran, fiz transferência, paguei multa, taxas, liberei. Ela postou no Instagram no mesmo dia: Deus cuida de mim até nos detalhes. Nenhuma menção à irmã que estava na ponta da corda. Quando minha mãe morreu, eu tive 72 horas para sair da missão, viajar, organizar o velório e voltar para o posto. Fui a única da família que segurou os custos da cerimônia. Lara disse que estava emocionalmente incapaz de lidar com números. Meu pai só assinou os papéis. No velório, ele chorou como se tivesse perdido o centro da vida dele, e talvez tenha perdido mesmo, porque ela era o único elo que mantinha aquela casa minimamente humana. Depois que ela partiu, tudo se tornou mais seco, mais ríspido. A frieza que meu pai sempre disfarçava com a presença dela virou regra, e Lara assumiu o trono que lhe foi dado. A filha boa, a doce, a que nunca deu trabalho. Era uma mentira, mas era cômoda. E todo mundo aceitou, exceto eu. E foi por isso que no jantar da semana passada, a frase dele teve tanto impacto, porque ela não veio de um lugar de desconhecimento. Ela veio da escolha. Ele escolheu apagar tudo o que viu, ou fingiu não ver. Escolheu dizer, diante de todos, que eu era egoísta. Não por ignorância, mas por conveniência. Ele sabia que eu nunca fui de pedir nada. Sabia que, enquanto Lara ligava pedindo Pix, eu ligava para saber se precisavam de algo. E quando diziam que não, eu mandava do mesmo jeito. Me lembro de um Natal específico. Eu estava de serviço, sozinha na base. Mandei presentes para todos, inclusive para o filho da minha irmã. Fiz questão de mandar uma bicicleta. Lara me agradeceu com um emoji de coração. No grupo da família, ela postou a foto com a legenda: o presente do Papai Noel. Nenhuma palavra sobre mim. E eu dizia que tudo bem, que o importante era ver a felicidade deles, que reconhecimento não era necessário, até que deixou de ser. Porque chegou um ponto em que até mesmo a soldado mais disciplinada entende. O silêncio não é mais sinal de humildade. É sinal de que você virou o chão onde todos pisam, e nem percebem. Por isso, quando comecei a reunir os comprovantes de tudo o que fiz, eu não estava movida por vingança. Estava me reencontrando. Estava voltando à formação, recuperando a missão original, me manter inteira. E agora, depois de tudo isso, quando olho para trás, vejo que não foi a frase no jantar que me feriu. Foi o acúmulo de todas as vezes em que eu deixei passar. Em nome da paz, em nome da família, em nome de uma lealdade que só existia de mim para eles. Mas agora isso mudou. E eles vão descobrir, em breve, o que significa perder uma soldado que por anos sustentou o campo sozinha. Desde pequenas, Lara era o brilho, e eu, a estrutura. Ela ria fácil, encantava visitas, fazia cara de choro nos momentos certos e sabia, com precisão estratégica, quando parecer frágil para ser protegida. Enquanto isso, eu era a que não chorava, a que subia no telhado para arrumar a antena com 9 anos, a que apertava os dentes quando caía da bicicleta e sangrava o joelho no asfalto. Meu pai dizia que isso era coragem, mas com o tempo fui entendendo que o que ele realmente valorizava era o espetáculo. E Lara sempre soube como entregar um. Quando minha mãe ainda era viva, havia um certo equilíbrio. Ela reconhecia que por trás do meu silêncio havia doação. Sabia que quando eu recusava a sobremesa, era porque tinha percebido que o pudim não ia dar para todos. Que quando eu não pedia presente de Natal, era porque tinha visto o saldo da conta bancária no caderno escondido dela. Mas depois que ela se foi, a balança tombou de vez. E Lara se tornou, sem obstáculos, o anjo da família. A que sorria nas fotos, que fazia posts emocionados no Dia das Mães, que dizia "te amo" publicamente, enquanto nas entrelinhas desenhava meu exílio emocional. Ela aprendeu cedo a frase que mais desequilibra qualquer mulher forte: "Você é difícil." Usava com maestria. Quando eu dizia que ela precisava se organizar financeiramente, ela dizia que eu,
não entendia o que era ter um filho e ser abandonada. Quando eu sugeria que vendesse o carro para aliviar os gastos, ela dizia que eu era fria demais para compreender os laços afetivos de um bem, e quando eu pagava as contas dela sem dizer nada, ela agradecia por mensagem e, na mesma semana, fazia postagem no Instagram sobre como Deus sempre cuida de quem tem fé. Ela me apagava com doçura, nunca com brutalidade, porque sabia que eu resistiria ao confronto direto, mas não ao veneno pingado por gestos brandos. Era o tipo de manipulação que ninguém vê de fora. Ao contrário, todos aplaudem, porque Lara fazia questão de parecer sempre pequena, sempre em construção, sempre merecedora de auxílio. Quando ela chorava na sala dizendo que o pai do filho dela tinha sido cruel, todos a acolhiam. Quando eu perguntava se ela já tinha procurado um advogado, diziam que eu era racional demais. Quando ela dizia que não conseguia trabalhar por estar abalada, minha madrinha a levava para tomar café. Quando eu dizia que também estava cansada, que tinha passado 3 meses em operação no sertão nordestino com infecção intestinal, diziam que eu escolhi essa vida. Lara nunca teve que escolher nada. A vida escolhia por ela, e ela sempre caía em pé. E sempre havia alguém lá para estender a mão. Geralmente a minha. Mas a imagem dela não se construiu sozinha. Foi cultivada por uma estrutura inteira que preferia a fragilidade performática à firmeza real. Numa sociedade em que mulheres fortes ainda incomodam mais do que mulheres desamparadas, Lara entendeu como moldar sua narrativa. Não. Eu venci provas físicas, psicológicas e morais dentro das Forças Armadas, mas nunca consegui vencer a imagem pública que minha irmã criava em uma foto com o sobrinho no colo, e a legenda, a vida é dura, mas o amor vence. Nenhuma medalha no peito me fazia parecer mais humana que aquela imagem, e isso doía não pela comparação em si, mas pelo custo. O custo que ela pagava era simbólico. O meu era real. Enquanto ela escrevia legendas, eu pagava boletos. Enquanto ela exibia resiliência nas redes, eu quitava prestações do carro dela e renegociava dívidas em meu nome para que o nome dela continuasse limpo. E nunca, em nenhum momento, ela pediu publicamente para que me respeitassem. Nunca usou o espaço que tinha para reconhecer que alguém a sustentava por trás do palco, porque isso desmoronaria a imagem que construiu, a de que era apenas alguém que sempre deu o melhor de si, mas a vida foi dura. O problema é que, quando você constrói uma narrativa sobre omitir quem te sustenta, você também decide apagar quem sangra por você. E foi isso que ela fez comigo durante toda a vida. O que mais me destruía não era o dinheiro. Era a sensação de que minha presença só era bem-vinda, enquanto eu me mantivesse invisível. Bastava que eu apontasse uma contradição, ou dissesse "não posso agora", e o tom mudava. As mensagens ficavam mais espaçadas. Humana virava Helena. A frieza era ativada como forma de punição. Mas quando voltava a precisar, vinha com voz doce, com foto do sobrinho dizendo: "Ele sente saudade de você." Era sempre um ciclo. Eu ajudava, era útil, era aceita. Eu questionava, era egoísta, insensível, distante. No jantar, o jogo virou porque eu quebrei esse ciclo. Ao dizer, "então não pago mais o aluguel dela", eu desativei a função que esperavam de mim, a da filha que serve em silêncio. E ao enviar os comprovantes no grupo, eu tirei o véu. Pela primeira vez, a imagem da Lara foi colocada sob luz direta. Não destruída, ainda não, mas trincada o suficiente para que todos ouvissem o estalo. Um estalo que para ela soou como traição, mas que para mim foi libertação. Porque até ali, todos acreditavam que Lara era quem segurava a família com afeto. Mas agora sabiam, era o meu esforço que sustentava a estrutura. E quando eu tirei minha base, o castelo de afeto cenográfico começou a ranger. Ela me ligou no dia seguinte com a voz abalada. Disse que eu não precisava expô-la, que eu deveria ter falado só com ela. Mas o que ela não entendeu é que o que eu expus não foi ela, foi a verdade. E quem tem medo da verdade não é vítima, é cúmplice do silêncio que oprime. A partir daquele momento, ela sabia que não podia mais me manipular do mesmo jeito. E isso, para quem vive da aparência, é como perder o espelho. Mas ela ainda tentaria, porque o anjo da família não sobrevive sem plateia.
E quando isso começou a escapar pelas bordas, ela fez a única coisa que sabia fazer. Tentou inverter a narrativa. E foi aí que a história tomou um rumo novo e mais perigoso. Na tarde em que bloqueei as últimas mensagens da Lara, fiz algo que adiava havia anos. Fui até a caixa preta de metal onde guardo documentos antigos, cópias de missão, medalhas, cartas nunca enviadas e cartões de visita que colecionei sem saber porquê. Era um sábado. A base estava em ritmo de final de semana, os corredores mais silenciosos do que o habitual, e pela primeira vez em muito tempo, minha mente não estava ocupada com protocolos nem com metas de comando. Estava voltada para um único objetivo: fechar as contas com o passado. Abri a caixa com calma. Cada envelope ali tinha uma história, e no meio das pastas, comecei a separar tudo que, ao longo dos anos, deixei guardado caso um dia fosse necessário. O que antes parecia precaução paranoica, agora se revelava como o único plano de contingência que eu realmente precisava. Comecei pelas transferências. Abri extratos antigos, buscas de movimentações bancárias, comprovantes de transferências via TED e Pix, todos datados, numerados, alguns até comentados com pequenas anotações feitas por mim. Ajuda para o conserto do carro, mensalidade da escola do filho, aluguel de abril e IPTU incluso. Cada linha era uma memória que, até então, eu tentava esquecer para manter a paz. Mas agora, revisitar esses números não era doloroso, era esclarecedor, porque finalmente eu compreendia a profundidade do que tinha permitido. Eu não tinha sido generosa, eu tinha sido explorada. Juntei também as conversas arquivadas, mensagens de voz, prints de pedidos de ajuda, e-mails com frases doces no início e exigências veladas ao final. Helena, você é a única que eu confio. Não sei o que seria de mim sem você. Me ajuda só dessa vez? Era sempre assim, camadas de mel antes do vinagre. E, por algum motivo, eu respondia com cuidado, com calma, com o mesmo tom que uso ao conversar com soldados em crise. Mas Lara não estava em crise. Ela estava no controle. E agora que eu havia desativado a máquina que alimentava sua narrativa, ela estava prestes a entrar em modo de ataque. Por isso, eu precisava estar pronta. Digitalizei tudo. Criei uma pasta criptografada no meu drive pessoal com nome simples. Arquivo 6. Pessoal. Subpastas com datas, nomes, vínculos e anotações com os acontecimentos de cada período. Nenhum exagero, nenhuma distorção. Apenas a verdade crua, a que eu passei a vida inteira protegendo para que a imagem da minha irmã se mantivesse limpa diante da família. Mas agora, não havia mais imagem a proteger. Havia apenas uma mulher cansada, com as costas marcadas pelos anos em que serviu a todos, menos a si mesma. E ela, finalmente, havia acordado. O passo seguinte foi mais frio. Entrei em contato com uma amiga de turma, capitã da reserva, que hoje trabalhava como assessora jurídica especializada em família e patrimônio. Mandei uma mensagem simples. Preciso proteger o que é meu e deixar claro o que nunca foi deles. Em menos de 2 horas, ela respondeu. Marcamos um encontro discreto. Nada formal. Um café pequeno em Asa Sul. Cheguei de roupa civil, sem nada que remetesse à patente. Ali, eu não era a Major Helena. Era apenas a filha esquecida que havia decidido parar de carregar o piano com um sorriso no rosto. Mostrei parte do material. Ela leu com um olhar firme, sem fazer juízo. Depois fechou a pasta, encostou os dedos na borda do copo e disse: Você não precisa provar que deu. Precisa apenas deixar registrado que não quer mais dar. Aquilo ficou martelando na minha cabeça por dias. Porque era isso. Eu não queria vingança. Eu queria interrupção, encerramento, paz. E para isso, eu teria que blindar a mim mesma contra todas as tentativas de manipulação emocional que viriam. Comecei com o mais simples. Cancelei o débito automático do aluguel da Lara. O imóvel estava em meu nome. E a cessão de uso não tinha contrato. Eu podia encerrar a qualquer momento. Não fiz com estardalhaço. Fiz com precisão. Notifiquei a imobiliária, protocolei uma carta com firma reconhecida e agendei a rescisão formal do imóvel em 30 dias. Era mais do que justo. Era mais do que ela merecia, na verdade. Mas eu não estava ali para devolver na mesma moeda. Eu estava ali para sair da mesa e deixar que eles jogassem entre si. Com o contrato cancelado,
Preparei o aviso. Não por ódio, mas por obrigação mínima de respeito. Lara, o uso do apartamento será encerrado no próximo mês. Documento assinado. Você pode buscar outra alternativa com o tempo que resta. Desejo que consiga. Ela não respondeu de imediato. Só visualizou. E durante 3 dias, não houve retorno. Nenhum som. Nenhum pedido. Nenhuma súplica. Até que no 4º dia, às 2h50 da madrugada, chegou a mensagem. Você quer me ver na rua com meu filho, é isso? Eu li. Mas não respondi. Porque se eu respondesse, ela venceria de novo. Me puxaria para dentro da mesma culpa que sustentou esse sistema familiar durante anos. Então, desliguei o celular, fechei o laptop e fui dormir. Mas antes de apagar a luz, escrevi uma última anotação na agenda. Não é vingança, é faxina. E dormi como não dormia há muito tempo, porque pela primeira vez, meu corpo sabia que, mesmo sem ter dito nada, eu tinha falado o suficiente. O dossiê estava pronto. E se viesse tempestade, eu não me esconderia. Eu abriria a porta. O corte não veio com gritos, nem com uma explosão de palavras, nem com um bate-boca de novela. Não veio na forma de uma carta amarga ou de um vídeo choroso em redes sociais. O corte veio como uma assinatura em cartório, como um clique para encerrar um débito automático, como um silêncio não preenchido por justificativas. Ele veio no momento exato em que minha vontade de ser compreendida desapareceu, porque eu percebi que não se rompe uma corrente pedindo desculpas pelo som do estalo. E naquela manhã de quarta-feira, saí da base com a mesma postura com que entrei para minha primeira missão, não porque eu estava preparada, mas porque eu não via mais outra opção além da ação. Entrei no cartório às 9 em ponto. Solicitei o reconhecimento da rescisão da cessão de uso do imóvel da Lara e protocolei o pedido formal de reintegração de posse. Nenhum drama. Apenas datas, cláusulas e uma decisão que já não vinha do coração. Vinha da alma. O atendente me olhou com estranheza quando viu o valor que eu deixaria de receber. "A senhora tem certeza?" perguntou. Eu assinei o papel com a mesma firmeza que aprendi a ter ao redigir um relatório de missão crítica. Tinha certeza. Tinha paz. Na saída, comprei uma garrafa de água. Sentei num banco da praça que ficava em frente ao cartório e fiquei observando os carros passarem. Pela primeira vez em muito tempo, o peso não estava mais nos ombros. Estava apenas no chão, onde deixei, junto com anos de obediência emocional camuflada de maturidade. E o que restava em mim era algo mais raro que alívio, clareza. Na semana seguinte, Lara começou a enviar mensagens em série. Começou com pedidos. "Você pode ao menos esperar mais um mês?" Depois, vieram as tentativas de culpa. "Você sabe que o apartamento tem memórias da mãe. Você quer apagar isso também?" Em seguida, os ataques. "Você sempre foi fria, Helena. Sempre quis ser melhor que todo mundo. Talvez o papai estivesse certo sobre você." Li cada uma, mas não respondi nenhuma. A essa altura, eu já não era mais uma presença a ser convencida. Era uma ausência definitiva. E quanto mais ela tentava me puxar de volta para a função que exerci por tanto tempo, mais eu percebia o quanto me reduzi para caber dentro de uma narrativa que nunca me pertenceu. Liguei para a imobiliária e pedi que a entrega do imóvel fosse feita sem contato pessoal. Queria tudo documentado, protocolado, limpo. Nada que pudesse ser transformado em chantagem emocional ou dramatização pública. Pedi que me enviassem fotos do estado do apartamento e que desconsiderassem qualquer item que estivesse fora do inventário original. Eu sabia que encontraria o espaço alterado. E encontrei. 2 semanas depois, recebi as imagens. Paredes pintadas de tons pastel, adesivos infantis na parede do quarto, uma rede presa com ganchos ao teto da sala, sinais de uma vida construída com base no conforto da certeza de que nunca haveria cobrança. E agora, diante do fim, não havia nem mesmo o respeito de devolver como encontrou. Mas não me importei. Mandei retirar os adesivos, preencher os furos e pintar com tinta neutra. Assumi o custo e pedi que entregassem as chaves no dia exato que constava no protocolo. Quando Lara soube que não haveria prorrogação, ligou para o meu pai. E foi então que ele reapareceu. Não em pessoa, mas em voz. Me ligou 2 dias antes do vencimento do prazo. "Filha, você não acha que está indo longe demais? Sua irmã tem um filho pequeno. Está sem chão." Fechei os olhos por um segundo. E quando abri, respirei fundo antes de responder.
Pai, durante 7 anos eu fui o chão, e ninguém me perguntou se eu estava firme. Ele não soube o que dizer. Engasgou com o próprio silêncio. Tentei não imaginar sua expressão, mas por um instante me lembrei da última vez que me elogiou. Eu tinha 11 anos. Acabei com um vidro de detergente lavando o carro dele, e ele disse que, para alguma coisa, eu servia. Foi a única vez que usou a palavra orgulho perto do meu nome. O tempo entre aquele momento e aquele telefonema parecia ter durado uma vida. Você está mesmo disposta a ver sua família se romper por isso? Ele perguntou com a voz baixa. Ela já está rompida, pai. Eu só parei de fingir que não estava. Desliguei antes que ele respondesse. E foi essa a última vez que falei com ele. No dia seguinte, as chaves foram entregues na portaria da imobiliária. As paredes limpas, o espaço vazio e nenhum bilhete de despedida. Era como se, por fim, até Lara tivesse entendido que o único poder que lhe restava era tentar me ignorar. E isso, ironicamente, foi o reconhecimento mais honesto que ela já me deu. A partir dali, o processo foi interno. Reorganizei meus boletos, refiz meus cálculos, encerrei minha planilha de despesas com a aba nomeada Lara e arquivei num HD externo. Comecei a andar mais leve, dormir mais cedo, cozinhar só para mim e comprar flores mesmo que ninguém fosse vê-las. O corte não foi só no papel, foi na rotina, no afeto, na expectativa, em cada ligação que eu parei de esperar, em cada reunião de família para a qual eu não fui convidada, e nem senti falta. Eles tentaram se reagrupar, me pintaram de ingrata em algumas conversas que ecoaram por primos e tias distantes, mas ninguém tinha coragem de me confrontar diretamente, porque sabiam, todos eles sabiam, que eu nunca menti. Eu apenas deixei de calar, e foi nesse silêncio novo, mais leve, mais justo, que comecei a reaprender quem eu era sem a função de esteio emocional. Reaprendi a ser mulher antes de filha, militar antes de muleta, pessoa antes de parâmetro. E no dia em que joguei fora a última correspondência em nome da Lara que chegou à minha caixa de correio, eu sorri. Não porque estava vingada, mas porque, enfim, estava livre. A primeira tentativa de aproximação não veio de Lara, nem do meu pai. Veio de uma prima distante com quem eu não falava havia 3 anos. Uma mensagem sem contexto, enviada numa terça-feira qualquer, quase como se estivesse falando de um boletim meteorológico. Oi, Hel. Soube que você e a Lara estão distantes. Que pena. Família é tão importante, né? Eu li em silêncio, com a mesma frieza com que se examina uma armadilha. Não respondi. Deixei a mensagem afundar no mar de notificações não lidas, sabendo que era só o começo. Porque quando uma estrutura baseada em controle é abalada, ela não desaparece. Ela se reorganiza. E a nova tática agora era o cerco sutil. Nos dias seguintes, os movimentos se tornaram mais calculados. Comecei a notar que pessoas que jamais interagiram comigo em redes sociais passaram a curtir publicações antigas. Uma tia-avó reagiu a uma foto minha de 2 anos atrás com um coração partido. Um ex-cunhado compartilhou um texto genérico sobre filhos que esquecem os pais quando sobem na vida. E um primo postou uma imagem com a frase: o orgulho é a pior forma de solidão disfarçada. A guerra não era direta, era psicológica. E tinha o tom melado de um lamento público que se disfarça de preocupação, mas tem o sabor ácido da manipulação. Lara, por sua vez, manteve o silêncio por alguns dias, o que me preocupou mais do que se estivesse gritando. Conhecendo-a como eu conhecia, sabia que seu silêncio não era recuo, era cálculo. Ela esperava que eu cedesse, que a ausência me incomodasse, que o corte começasse a parecer cruel mesmo para mim. Mas o que ela não compreendia é que a ausência dela era leve. Era o alívio de não precisar mais me justificar por dizer não. Era a paz de não esperar uma ligação que só viria para pedir algo. E então veio a jogada mais baixa. Um dia, ao sair da base, encontrei um envelope enfiado por baixo do limpador do para-brisa do meu carro. Sem remetente, sem identificação. Dentro, havia uma única folha dobrada em 3 partes. Quando abri, reconheci de imediato a letra trêmula do meu pai. Não era uma carta, nem um pedido formal. Era uma nota escrita com raiva, mas disfarçada de decepção.
Você está jogando sua irmã na rua. Você sempre foi distante, mas agora se tornou cruel. Sua mãe não reconheceria o que você se tornou. Sua irmã está com dificuldades e você está aí, fingindo que é só uma questão de contratos. Ela é sangue do seu sangue. E você não é mais a filha que eu tive. Dobrei a folha devagar. Nenhuma linha me fez vacilar. Nenhuma palavra me atingiu de verdade. O que me atravessou não foi a acusação. Foi a ausência absoluta de qualquer traço de reconhecimento. Em nenhum ponto da nota ele citou tudo o que eu fiz. Nenhuma menção aos anos de suporte. Nenhuma palavra sobre o esforço. Para ele, minha única função era dar. E a minha única falha, parar. Mas eu já havia entendido. Aquela nota não era sobre mim. Era sobre o espelho que eu havia quebrado. A imagem da filha que, mesmo sendo militar, ganhando medalhas, sustentando tudo em silêncio, ainda assim precisava da aprovação do pai para se sentir suficiente. A imagem da mulher, que apesar de ser autoridade para dezenas de subordinados, ainda agia como uma menina esperando reconhecimento num domingo à tarde. E agora, ao negar esse papel, eu não era apenas uma filha rebelde. Eu era um erro que eles precisavam consertar. Na mesma semana, Lara publicou nas redes sociais uma série de fotos com o filho. Legendou com uma frase simples: "Dias difíceis, mas seguimos com amor." Em seguida, postou um vídeo antigo, eu e ela, ainda adolescentes, cantando no karaokê de um aniversário. Os comentários foram uma enxurrada de solidariedade. "Vocês sempre foram tão unidas. Família é tudo. Não deixem o orgulho vencer. Temos que aprender a perdoar." Perdoar o quê? A quebra de um contrato que nunca existiu? A recusa em continuar sustentando o teatro? E mesmo diante de tudo isso, eu permanecia em silêncio. Porque já não era mais sobre provar nada. Era sobre não me deixar envenenar de novo. Mas os ataques começaram a vir por outros lados. Um dia, uma mensagem de áudio chegou da Lara. Eu não tinha bloqueado o número dela, mas também nunca mais havia respondido. No áudio, ela falava pausado, com a voz baixa, como quem quer parecer ferida, mas contida. "Helena, eu sei que você tá magoada, mas eu queria que você soubesse que meu filho pergunta por você todo dia. Ele não entende. Ele sente sua falta. Ele não tem culpa de nada. Só queria que você soubesse." Respirei fundo. Não por compaixão, mas porque ela tinha escolhido o caminho mais previsível, usar o afeto do filho como arma. Sabia que aquele menino era uma das poucas coisas que ainda me causavam ternura, mas também sabia que era justamente por isso que ela o colocava na linha de fogo. A guerra psicológica não precisava de tanques nem de tiros. Bastava a ameaça do abandono moral. A construção de uma narrativa onde eu era a mulher que cortou a própria família, abandonou uma criança, virou as costas para os laços. Mas o que eles não sabiam, ou fingiam não saber, é que eu não tinha virado as costas. Eu apenas me levantei da mesa, e talvez por isso fosse tão insuportável para eles. Afinal, por toda a vida, me ensinaram que ser mulher era se sacrificar sem ser vista, que ser forte era carregar o peso dos outros em silêncio. E agora que eu dizia não, agora que eu escrevia a minha ausência com firmeza, me tornava automaticamente a vilã. Mas se ser vilã significa ter paz, eu aceito. Se ser egoísta significa viver sem chantagem, eu aceito. E naquela noite, escrevi uma carta. Não para enviar, mas para guardar. Uma carta para mim mesma. Você não deve nada, nem explicações, nem desculpas. Você sobreviveu, não para se justificar, mas para descansar. E agora é sua hora, sem volta. Depois disso, fechei a janela, desliguei o celular e dormi com o som da chuva batendo no telhado. Era só isso que eu precisava. Uma noite sem ameaças. Uma noite em que ninguém tentasse reverter o que eu escolhi. Na guerra deles, eu não era mais o alvo. Eu era o muro que não cede. A convocação chegou como tantas outras haviam chegado antes. Uma notificação interna, padrão, com os detalhes da cerimônia anual de reconhecimento. O nome da operação era conhecido, o local também. Mas naquele ano, havia um detalhe distinto. Um brasão específico na margem do documento, indicando que seria uma das cerimônias de maior visibilidade da década, com autoridades civis, imprensa regional, oficiais da alta patente e transmissão ao vivo pelo canal da corporação. Não fui informada de que seria uma das homenageadas. Soube apenas que precisava estar lá, fardada,
no horário, com o protocolo de sempre. Cheguei cedo. Ainda era manhã. O céu limpo, sem nuvens, com aquele azul firme que só Brasília sabe entregar. O vento passava firme entre os mastros das bandeiras, e os primeiros cadetes já começavam a alinhar os assentos. Entrei pela lateral da base cerimonial como fazia há anos, discreta, com passos certos, sem esperar nada além da ordem do dia. Mas havia olhares diferentes naquele dia. Pessoas que me cumprimentavam com aceno de cabeça, que antes mal levantavam os olhos. Subtenentes que vinham apertar minha mão com mais firmeza do que o usual. E uma jovem soldado que, sem dizer uma palavra, ajeitou minha medalha com um cuidado silencioso, como quem reconhece algo sem precisar nomear. O pátio encheu aos poucos. Oficiais de vários estados, representantes do governo, familiares dos condecorados, jornalistas com suas câmeras e microfones alinhados como soldados de outra trincheira. Tudo estava exatamente como manda o manual, exceto o que viria depois. Quando anunciaram meu nome, não foi com pompa. Não houve música dramática nem gritos de surpresa. Houve apenas a leitura meticulosa de um histórico de serviço que, pela primeira vez, alguém teve a coragem de tornar público. Cada linha era uma página da minha vida que, até então, havia sido ignorada ou reduzida à obrigação. Major Helena Oliveira, 36 anos. Atuou em 11 missões de alta complexidade em território nacional, incluindo zonas de risco no norte do país, operações humanitárias em áreas de calamidade, resgate de civis sob ameaça e suporte logístico em regiões de fronteira, reconhecida por sua conduta exemplar, liderança ética, precisão técnica e estabilidade sob pressão. Medalha de Mérito de Primeira Classe, concedida em virtude do impacto de sua trajetória não apenas no campo operacional, mas como exemplo de integridade, resiliência e compromisso institucional. As palavras foram lidas com calma, como se cada uma precisasse encontrar lugar antes de ecoar. Fui chamada ao centro. Caminhei em silêncio, com o rosto neutro, como aprendi a manter em todas as cerimônias. Mas por dentro, algo em mim começava a rachar. Não de dor, mas de libertação. Porque finalmente, depois de anos sendo chamada de difícil, rígida, fria, alguém estava dizendo, diante de todos, que eu era necessária. Ao receber a medalha, não sorri, não chorei, apenas ergui o queixo com a leveza de quem, pela primeira vez, não precisava se explicar. Na saída, encontrei velhos colegas. Um deles me abraçou e disse: "Demorou, mas veio. Você sempre foi a fortaleza que ninguém viu." Outro comentou: "Você aguentou mais do que qualquer um. Agora estão vendo." Mas o comentário que mais me marcou veio de uma mulher. Tenente, nova na base, olhos atentos, farda alinhada e uma cicatriz visível no queixo. Ela se aproximou e falou baixo, quase como um sussurro. "Eu vi o vídeo da sua irmã e vi isso aqui hoje. Só queria dizer, eu escolho em quem acreditar, e é em você. Não perguntei qual vídeo, não pedi detalhes. Sabia de antemão que Lara havia finalmente feito o que eu esperava que faria. Provavelmente gravou um vídeo apelativo, com frases cortadas, imagens antigas e o mesmo tom de voz trêmulo que usava quando queria parecer frágil. Talvez tenha dito que eu mudei depois que entrei no exército, que o dinheiro subiu a cabeça, que a irmã dela deixou de ser humana. Não me surpreenderia se tivesse chorado diante de uma câmera, mas agora algo era diferente. Não era mais só a voz dela que circulava. Agora havia outra imagem, outro nome, outra narrativa, e ela não podia controlar, porque aquele pátio, aquela transmissão, aquela leitura solene, tinham feito o que eu jamais consegui sozinha, mostrar quem eu era sem precisar de tradução. Quando saí da cerimônia, meu celular vibrava com notificações, mensagens de colegas, de jornalistas, de contatos antigos, alguns parabenizando, outros tentando se reaproximar. Havia até uma mensagem do meu pai, curta, objetiva. Vi a cerimônia. Você estava bem. Nada além disso. Nem desculpas, nem resgate. Só uma frase seca, como todas as que ele sempre usou para evitar reconhecer algo que o desestabilizava. Mas pela primeira vez, eu não quis mais. Apaguei a mensagem sem responder, porque naquela tarde eu entendi que não precisava mais do muito bem de ninguém. O que eu precisava era da minha própria permissão para não voltar mais. Fui para casa a pé,
mesmo estando de salto. Demorei mais, mas fiz questão. Quis sentir o chão, ver o céu mudar de cor, ouvir os ruídos da cidade ao meu redor. Quis lembrar que, apesar de tudo, eu ainda tinha um corpo inteiro, uma história própria e um futuro sem amarras. Naquela noite, pendurei a medalha dentro do armário. Não num quadro, não em exposição, mas entre minhas roupas, porque ela não era um troféu. Era a confirmação de que eu sobrevivi sem perder a minha essência. E quando Lara, dias depois, postou mais uma indireta, dizendo que existem pessoas que esquecem quem te deu a mão quando você estava no chão, eu não senti raiva. Eu só senti pena, porque ela ainda acreditava que o que me definia era a mão que eu estendi, quando, na verdade, o que me definia era o momento em que eu soube recolhê-la. E aquele foi o dia em que a virada deixou de ser interna. Agora o mundo também sabia. Quando a notificação apareceu na tela do meu celular, não foi surpresa. Já fazia alguns dias que a cerimônia havia sido transmitida, e meu nome repercutia de forma lenta, porém constante, nos círculos da corporação e além. A mensagem vinha de Lara. Apenas uma palavra no início, como quem pisa devagar num campo minado. Oi. Nada mais. Nenhuma justificativa, nenhuma menção ao passado, nenhuma tentativa de fingir normalidade. Só isso. 3 letras. Uma sonda, um balão de ensaio, uma tentativa rasa de puxar a corda para ver se ainda havia tensão do outro lado. Apaguei a notificação sem abrir. Foi nesse gesto, quase banal, que percebi algo mais profundo. Meu corpo não tremeu. Meus olhos não marejaram. Não houve raiva. Não houve dúvida. Houve apenas um saber interno, sereno, quase frio. Eu não devia mais nada a ninguém. O que um dia foi um grito contido agora era ausência plena. O silêncio não era mais contenção. Era escolha. Lara insistiu 2 dias depois. Outra mensagem, mais longa. Eu sei que você tá magoada, e eu não vim aqui para discutir. Eu só queria te dizer que senti orgulho vendo você lá, mesmo de longe, mesmo sem falar com você. De verdade. Dessa vez, li. E o que senti não foi nem ironia, nem cinismo. Foi um tipo de tristeza sóbria, como quem assiste a um teatro repetido pela 1000ª vez. Eu conhecia aquela fala. Sabia como ela terminava, porque sempre começava com um afeto ensaiado e terminava com um pedido escondido entre as vírgulas. Esperei pela próxima mensagem, e ela veio. Você acha que algum dia a gente pode conversar? Não respondi. Minutos depois, outra. Eu sei que errei, mas a gente é irmã. Isso não vale nada para você? Deixei o celular virado para baixo sobre a mesa e fui preparar café. O cheiro do pó fresco invadindo a cozinha, o som da chaleira começando a chiar. Tudo isso me ancorava em algo muito mais real do que qualquer laço de sangue, porque pela primeira vez, minha rotina não era invadida pelo peso da expectativa. Pela primeira vez, eu era apenas uma mulher num domingo, preparando café em silêncio. Naquela mesma tarde, a tentativa de infiltração mudou de rota. Um primo ligou. Ignorei. Me mandou áudio. Helena, ela tá mal. O moleque sente sua falta. Ninguém tá dizendo que você não tem razão. Mas será que precisa ser tão dura? Ah, a palavra. Sempre ela. Dura. Como se não fosse exatamente essa dureza que segurou todos eles por anos. Como se não fosse essa rigidez que pagou escolas, consertou carros, bancou consultas, segurou lágrimas, evitou despejos, suportou ingratidões. Me chamavam de dura, mas nunca recusaram o colchão que minha firmeza oferecia. Nunca se perguntaram de onde vinha a estabilidade que consumiam como se fosse inata. E agora, quando essa estrutura se retirava, me acusavam de ser exatamente aquilo que os manteve de pé. Apaguei o áudio. Comecei a responder mensagens com silêncio. Cada "você está sumida" vinha com um vácuo. Cada "não vai nem me dar oi" recebia o eco do nada. E a cada nova tentativa, eu percebia o desespero nas entrelinhas. Porque quem vive de manipular palavras não sabe lutar contra o silêncio. Lara voltou à carga 3 dias depois, dessa vez com voz. Uma ligação no meio da tarde. Tocou 7 vezes. Desligou. Tocou de novo. 12 vezes. Desligou. Em seguida, um áudio de quase 3 minutos. Helena, eu sei que você acha que tá fazendo o certo. E talvez esteja mesmo. Mas você tá se isolando.
Você tá virando uma ilha. Eu tenho meu jeito, você tem o seu, mas no fundo a gente é família. O que é que eu fiz que é tão imperdoável assim? Foi pedir ajuda? Foi me calar quando devia te defender? Você sabe que eu sou frágil. Você sempre foi forte. E agora que você me deixa, eu não sei lidar. Eu não sei lidar. Eu tô cansada. Ouvi uma vez, depois outra. Na terceira, percebi o que mais doía naquela gravação. Ela ainda não tinha entendido. Não era sobre perdão. Não era sobre um erro isolado. Era sobre uma história inteira, onde ela se sentava como vítima e me deixava carregar o papel de vilã, ou, no máximo, de acessório. O silêncio que eu mantinha agora não era um castigo. Era a única forma de proteção. Porque se eu respondesse, mesmo que fosse "eu entendo", mesmo que fosse ok, ela voltaria. Não com sinceridade, mas com estratégia. E logo estaria de volta ao script antigo, me fazendo acreditar que a reconciliação era um bem comum, quando, na verdade, era só a reinstalação da engrenagem que me sugava. E se havia uma coisa que eu havia jurado para mim mesma desde o jantar, desde o momento em que meu pai disse: "Você é egoísta, diferente da sua irmã", era que eu nunca mais seria combustível de um sistema que me apaga. Na semana seguinte, veio o golpe final. Uma postagem no Facebook da minha tia. Uma montagem com uma foto da Lara com o filho no colo, acompanhada da legenda: "Mesmo com tudo, ela não desiste de amar". Nos comentários, insinuações, frases genéricas. Algumas pessoas só aprendem tarde demais. O orgulho destrói o que o amor tenta reconstruir. Força, Lara. Você é luz. Eu li tudo. E não senti nada. Não porque estava indiferente, mas porque finalmente estava curada. Eles estavam falando sozinhos. E não sabiam mais como agir quando não havia plateia do outro lado. O silêncio, esse que por anos foi minha prisão, agora era o meu escudo. Não como forma de fuga, mas como forma de soberania. Era a minha resposta final. E era, talvez, o único som que eles nunca aprenderam a suportar. A última peça a cair não foi uma mensagem ignorada nem uma ligação silenciada. Foi uma correspondência simples, deixada na portaria da base, sem carimbo, sem remetente. Um envelope pardo com meu nome escrito à mão, letra conhecida, redonda, maternal demais para ser de Lara, formal demais para ser do meu pai. Dentro, um bilhete curto e dobrado com precisão, e uma folha anexa, um desenho feito por uma criança. Na parte de trás do papel, rabiscado em letras trêmulas, estava escrito: "Tia Helena, eu te amo. Mamãe falou que você tá triste, mas eu tô te esperando." Li uma vez. Não chorei. Não porque não houvesse emoção, mas porque agora ela não doía. Ela apenas existia, como uma brisa passando por um cômodo vazio. Guardei o desenho numa caixa. Não porque voltaria, mas porque nem tudo que é cortado precisa ser queimado. Algumas memórias servem apenas para lembrar o que não se deve repetir. Naquela noite, preparei uma carta. Não para Lara, não para meu pai, nem para qualquer membro da família que ainda orbitava em torno de versões distorcidas do que aconteceu. Escrevi para o setor jurídico do Exército, solicitando transferência para um posto de instrução em uma base do litoral. A vaga havia sido aberta há pouco. Uma missão de treinamento com jovens recrutas, algo que me atraiu não pela rotina, mas pela promessa de horizonte, pela ideia de ensinar a próxima geração não apenas a atirar, marchar ou sobreviver, mas a entender que lealdade verdadeira não é obediência cega, e que força sem consciência é apenas peso. 3 semanas depois, a transferência foi aprovada. Recebi o comunicado com a data, os detalhes logísticos e a lista de adaptações que a nova função exigiria. E pela primeira vez, em anos, me senti em missão não por obrigação, mas por escolha. Empacotar minha vida não foi difícil. Eu nunca fui de acumular. Caixas com livros, documentos, farda dobrada com rigor, medalhas cuidadosamente armazenadas e uma única moldura. A foto da minha mãe comigo aos 4 anos, de mãos dadas na entrada de um antigo quartel. Ela usava vestido simples, cabelos presos, e eu segurava um soldadinho de brinquedo. Guardei a moldura por último, como quem fecha uma lembrança dentro de um cofre invisível. Antes de sair, deixei na portaria da antiga casa da Lara uma carta, também sem remetente. Curta, clara. Não estou desaparecendo. Estou me reconstruindo.
que cada um saiba o que fazer com o silêncio que ficou. Eu, finalmente sei. E fui embora. A nova cidade era menor, mais arejada. O ar cheirava a sal e distância. O quartel ficava próximo do mar, o que tornava os treinos quase terapêuticos. Os jovens soldados tinham olhos atentos, ouvidos treinados, mas corações ainda frágeis. Em cada correção que eu fazia, tentava não repetir o tom do meu pai. Em cada elogio que oferecia, colocava a firmeza que me faltou na infância. Era uma nova forma de comando, mais humana, mais limpa. Nas horas vagas, comecei a escrever. Textos curtos, reflexões, pequenos relatos da vida militar misturados com fragmentos da minha própria história. Nada que tivesse nome ou endereço, só a verdade. Publiquei alguns num blog que ninguém sabia que era meu. Em pouco tempo, começaram a surgir comentários de soldados anônimos, esposas de militares, jovens mulheres em formação, gente que se reconhecia naquilo que eu achava que era só meu. E aí entendi. A solidão que me cercava era, na verdade, partilhada por muitas. Foi nesse espaço, entre a farda e as palavras, que descobri minha nova missão. Não era mais manter a estrutura, era reerguer quem vinha depois, mostrar que dá para existir inteira, mesmo quando arrancam pedaços. Mostrar que é possível ser firme sem ser cruel, e que às vezes cortar laços é a única forma de manter a alma conectada com a própria verdade. O legado que ficou da minha história não foi a ausência da família, foi a presença de mim mesma. Hoje, quando caminho pela faixa de areia depois do expediente, vejo crianças brincando, casais rindo, senhoras passeando com cães, e penso que o mundo é grande demais para caber só dentro do que chamam de família. Família, descobri, é quem não te joga no chão quando você diz não. É quem segura sua mão mesmo quando você está em silêncio. E por isso, não voltei. E não vou voltar. Porque às vezes, a maior prova de força é não dizer mais nada. É apenas viver. E enfim, viver é o que estou fazendo agora.